Olá, pessoal. Há exatos 24 anos atrás, um evento começava a inaugurar um contexto social muito perigoso. Na escola de Columbine, em Colorado, 20 de abril, que vai completar essa semana de 1999, vai completar 24 anos, dois jovens invadiram a escola do ensino médio onde estudavam e dentro dessa escola promoveram uma chacina onde mataram 13 pessoas, entre elas jovens de 17 e 18 anos. A partir daí, começa a inaugurar um evento, um comportamento social que atualmente migrou para o nosso país, o nosso Brasil, infelizmente, e o Brasil, nos últimos 20 anos, já acumula 16 atentados nas escolas, em torno de 16, 17 atentados, e subindo, e escalonando. E diante desse momento, diante de muito assunto sobre isso, né? Hoje se leva muita luz sobre esse fato, principalmente por completar esses 24 anos desse atentado de Columbine, que foi icônico, onde dois jovens prepararam belicamente, armados, e desenvolveram e planejaram um ataque onde eles assassinaram seus próprios amigos de escola. No Brasil, já temos alguns atentados também que já se tornaram marcantes no nosso país. Recentemente, vários atentados em creche, escolas infantis, pessoas, alunos, ex-alunos de escola também, invadiram suas escolas. E hoje nós estamos vivendo um cenário de profunda preocupação quanto a esse comportamento. E a pergunta que fica é como nos proteger disso? Como que podemos nos defender disso? Os nossos filhos que estão nas escolas, o que as escolas têm preparado para poder resolver essa demanda, como que o poder público, através do Exército, da polícia, tem para desenvolver de defesa e proteção dessas escolas. Para isso, nós convidamos hoje aqui o Sargento Rogério, que veio hoje nos ajudar a compreender um pouco esse cenário, né, Sargento? Seja bem-vindo, tá? E é um momento muito diferente. Antes de eu deixar o Sargento Rogério falar, se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele, quem ele é e o que ele pode nos ajudar e nos orientar nesse sentido, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, que você como é que é? Eu esqueço sempre. Inscrever, curtir, compartilhar, comentar e... é verdade. E se você também quiser e puder patrocinar o nosso programa, porque tudo aqui tem um custo, a gente precisa melhorar, e já compramos a nossa câmera, que é essa aqui, que está aqui do nosso lado. Nós compramos ela com a ajuda de vocês. Isso foi um grande avanço para nós. Para você nos ajudar, você tem aqui, tem o QR Code aí? Do meu lado direito aqui? Aqui tem um QR Code. Ou na descrição do vídeo você também tem a chave Pix, que você pode nos ajudar ali com aquilo que você sentir no seu coração. Se esse trabalho, de alguma forma, está podendo te ajudar, de alguma forma cooperou com você e foi interessante o que a gente tratou, não deixe de dar o seu like, compartilhar, se inscrever, comentar e, se puder, se tiver no alcance do seu coração, nos ajude com qualquer quantia, tá bom? Sargento Rogério, né, que já está há 18 anos na corporação, não é isso? Atualmente atua no ProERD, né? Fala um pouco para mim, Rogério, um pouco do seu trabalho, como é que é trabalhar na polícia esse tempo todo, como é que é trabalhar no ProERD. Mais gosto é exatamente essa parte de escolar mesmo, de estar dentro de sala, além dessa formação dentro da corporação. Sou formado em matemática, então eu já gosto dessa área da aula, né, lecionar. E o ProERD também já me beneficiou dessa forma. O ProERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, é um programa que é originado lá dos Estados Unidos, receberam essa
essa necessidade de fazer algo preventivo para os jovens, para afastá-los das drogas e também melhorar um pouco as decisões, procurar dar ferramentas para que eles tenham decisões mais seguras, mais saudáveis nesse sentido. Então, é um programa que tem uma relação entre escola, que é onde é aplicado, a polícia, que é quem aplica o próprio programa, e a família, que participa também, normalmente com conversas, os próprios alunos levam diversas informações exatamente para estar interagindo com a família. Bacana. E o ProERD, ele trabalha exclusivamente com a questão das drogas ou das relações entre os alunos? Qual que é a amplitude desse trabalho? O foco é o combate às drogas, é isso? Olha, é um dos focos, mas a gente trabalha bastante com essa relação interpessoal também. Começa principalmente com a parte de responsabilidade, respeito. Trabalha também sobre drogas, mas a gente procura não estar falando tanto sobre drogas ilegais, só explica o que são drogas legais e as drogas legais, mas a gente procura mais essas drogas que são mais comuns no dia a dia. Por exemplo, o álcool e o tabaco, que são os principais. Mas trabalhamos principalmente com essa parte de pressão, pressão dos colegas, como isso pode fazer com que pessoas possam ter escolhas ruins. Através da pressão dos amigos ali, né? Através da pressão dos amigos, pressão dos colegas ali. Tensão também, como que a gente fica tenso, fica nervoso, pode acabar fazendo coisas erradas também, exatamente devido ao nervosismo. Trabalhamos a respeito do bullying. Bacana. É um problema mundial hoje. Inclusive, esse mês, dia 7 agora, foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying, onde a gente tenta passar. Dia 7 desse mês? Dia 7 desse mês. Ó, bacana. É o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Então, a gente tenta transmitir, porque tem muita gente que acha que um simples apelido já seria um bullying, mas a gente tenta também distinguir o que é isso aí, né? ver qual são as melhores maneiras de combater, principalmente livrando eles. Uma das maneiras que podem ser geradas aí costuma ser a violência. E a violência geralmente é a pior maneira para resolver isso. Perfeitamente. Só traz mais violência. E um outro aspecto que eu acredito que o seu trabalho nas escolas pode efetuar é a percepção dos alunos, e principalmente da periferia, na relação pessoal com a polícia, né? Porque existe um deslocamento social aí, porque muitos dentro da periferia, devido à forma que ele interpreta a sua própria realidade, ele já tem uma certa aversão ao papel da polícia, né? Porque tem que atuar de forma ostensiva em determinados momentos, e ele fica para ele emblemático mais esse tipo de atuação, que de alguma forma é uma leitura, às vezes, que ele tem por causa do meio onde ele está vivendo, cria esse distanciamento, e você acredita que o ProERD também consegue fazer essa reconexão dessa sociedade ou desses alunos com a polícia? Acredito sim, tanto é que na última formatura eu ganhei, na minha opinião, foi o melhor presente que eu ganhei de formatura, foi um livro, um caderno, um pequeno caderno, onde cada aluno escreveu algo para mim, direcionado, como instrutor. Isso para mim foi emocionante. Uma delas me chamou muita atenção, que o aluno fala que quando me viu a primeira vez, já me olhou com a cara mais de rejeição, porque ele teve alguma experiência não muito boa com a polícia em si. Ele percebeu que, na verdade, o errado não foi o policial que foi atuar, mas sim o fato ali, a situação ali que estava errada. Contexto, né? Apenas com as providências necessárias ali para estar contendo a situação. No final, ele falou que já me considera exatamente como um amigo. Então, isso para mim já é uma prova de que fez um efeito substancial. Bacana. E eu acho que é um resgate entre muitos resgates que o próprio trabalho do ProERD possa fazer. Um desses que eu acho que é importantíssimo é esse de aproximar a polícia a um diálogo com
a própria sociedade e essa célula da sociedade que é a criança, né? Que muitas das vezes ela está sendo assediada pelo crime em muitos momentos, ou ela começa a almejar aquele caminho, né, devido ao contexto que às vezes social que ela está vivendo, e ela começa a ter uma identificação, né, que a gente falou da pessoa, do rapaz olhar e falar assim, poxa, eu pensava uma coisa e é outra. E você está há quanto tempo trabalhando com o Proed? Você falou que está em torno de 1 ano, não é isso? Eu estou no meu segundo semestre, não é, se for olhar, não é muito tempo, está terminando a carreira, já tenho 18 anos, Uhum, mas já vivi uma experiência que me deixou muito satisfeito nessa área. uhum. E do seu trabalho, você também trabalhou na rua, né, olhando, policiando a rua e tal. E as escolas, você percebe se tem tido um aumento talvez, de criminalidade, agressividade? Você contempla isso ou tem continuado a mesma coisa? Quer dizer, essa é uma situação um pouco complicada, porque eu comecei a trabalhar mais diretamente com a escola na época até mesmo de pandemia. Uhum, É uma época que eu comecei a ter uma interação um pouco maior. Eu não poderia dizer muito bem uhum, se melhorou ou piorou. Eu percebi até uma certa dificuldade de interação entre os alunos uhum, no contexto geral. uhum. Essa viver em sociedade parece que tem houve uma certa dificuldade, até mesmo devido a esse distanciamento durante a pandemia. Entendi. E quanto a essa questão que nós estamos vivendo agora, nós temos visto um cenário atípico, né? Que era um comportamento social que estava muito distante de nós há uns anos atrás. A gente sempre abria os jornais ou assistia uma TV e tinha lá a notícia de um ataque à escola, normalmente promovido por ex-alunos ou alunos, né? E que muito dos contextos dali, que a gente pode até ao longo do tempo tratar sobre isso, muito dentro do contexto estava voltado à questão do bullying, como eles conviviam em escola e a gente viu isso crescendo muito, né, propriamente nos Estados Unidos. E de uns anos para cá, né, a gente tem visto isso escalonar aqui na, no nosso Brasil, né? Essa semana, por exemplo, eu estava vendo hoje, vou até colocar uns vídeos aqui. Eu estava vendo hoje, poxa, atacando creche, né? Uma coisa absurda. Eu estudei, eu vou falar que eu estudei nos anos 80, e quando eu comecei a estudar, é, podia ter bullying, podia ter briga, podia ter tudo. Todo mundo estava focado na merenda, que o grande alvo da escola era a merenda. Eu lembro que eu ia com um caderno dentro de um saco de arroz, que até meu pai me deu uma mochila quando a gente chegou para cá. E sim, era. Tinha briga? Tinha briga. Todo sempre teve, né? Era crianças querendo marcar o seu território, né? E ali tinha suas brigas e tal. Mas olhando hoje, é algo absurdo você imaginar que essa juventude, essas pessoas, né, estão entrando dentro das escolas. E a minha proposta de chamar você, sargento, era exatamente por causa de que eu recebi da escola da minha filha mensagens, né, alertando sobre a situação, de que estavam tendo anúncios de invasão, de agressão, né, de violência nas escolas. E eu acredito que é um cenário que está preocupando a sociedade de maneira geral. E nós aqui não estamos distante disso. A escola que a minha filha estuda é aqui no Eldorado, o de Guerra, sabe onde é que é, né? Então, é, você tá trabalhando no Proed, desenvolvendo esse trabalho que você trabalha no Proed, e você está conectado ao desenvolvimento da polícia nessa defesa, nessa engenharia de poder proteger ou pelo menos apaziguar essa situação? Como é que está isso? Sim, nós estamos trabalhando bastante nesse sentido, né? E com reforço dentro do pensamento escolar.
Paralelamente, eu trabalho também nessa parte escolar, até mesmo por a gente agir dentro da escola, a gente já faz esse trabalho, já faz atendimento, até talvez em uma ocorrência, isso que isso não interfira no programa também, a gente está trabalhando nesse sentido. Nós tivemos uma reunião, tem aproximadamente uma semana, onde foi demonstrado, a gente pode verificar isso na página principal do Instagram da Polícia Militar, Uhum. um lugar vídeo onde mostra o reforço que foi colocado mais viaturas exatamente para estar passando nas escolas, não somente para a segurança, mas também para orientar as pessoas a respeito desse tipo de situação. Além desse recurso, está sendo criado cartilhas, folders a respeito com orientações mesmo, o que fazer, o que não fazer, o que evitar se fazer também. E esse tipo de coisa também está sendo conversado, está sendo ministrado mesmo para essas escolas. Então, está sendo feito um trabalho bem interessante nesse sentido. Além disso, a gente pode verificar, apesar das notícias não parecerem muito boas, a gente pode pegar uma parte mais estatística, mais dentro da nossa realidade. Uhum. Eu posso afirmar para o senhor que até algumas horas atrás, que foi a última vez que eu verifiquei essa situação, aqui na região metropolitana não ocorreu nenhum tipo de ataque. Perfeito. Só isso, pelo menos eu, que também sou pai, tenho filho na escola, já ficaria mais tranquilo com essa situação. Exato. É porque são ataques que são pontuais, né? E eles, o que preocupa é que eles não atendem um padrão, né? Então, assim, aconteceu no Ceará, acho que foi ontem ou hoje, tem algumas notícias assim. E uma coisa que chama atenção sobre isso é que são as fake news, né? É o tempo todo as pessoas estão divulgando notícia, ouvi falar que vai nas redes sociais, é desse jeito, ouvi falar que vai ter ataque na escola tal. E a polícia hoje, é, no estado de Minas Gerais ou aqui em Contagem, ela tem trabalhado algum tipo de conscientização, inteligência de conscientização para esse cuidado com as redes sociais, porque eu acredito que é dali que parte toda essa engenharia aí que está, né, tanto das pessoas se organizarem para essas coisas mesmo, e da onde vem o, o, as coisas das más notícias, das falsas notícias. Então, hoje a polícia está atuando, né, fazendo o esquema de vigilância, né? Eu vi que tem bastante patrulha nas ruas. Provavelmente não é uma parte que a polícia militar deve estar responsável, que é um mecanismo de inteligência mais virtual. Isso provavelmente deve vir de uma outra camada da vigilância, né? Sim, a polícia entra também com essa parte até de conscientização. A gente está procurando passar o máximo possível para as pessoas não acreditarem no que recebem nas redes sociais, procurarem pessoas. Hoje temos órgãos, temos vários sites, temos vários meios para verificar se aquela notícia é verdadeira ou não. Sim. Então a gente não pode ficar acreditando no que é dito e temos que tomar cuidado também, mesmo podendo ser verdade, tem hora que é melhor não transmitir, é melhor não passar aquela informação, que pode ser até mais prejudicial do que o silêncio. Perfeito. Uhum, entendi. Se divulgar, pode potencializar mais aquele trabalho? Seria isso, nesse sentido? Aquela questão que ele... Sim. Por exemplo, nessa área de ataques, esse tipo de coisa, se não me engano, foi ontem, eu vi uma reportagem que foi feita uma operação, o nome da Operação Lista, que foi divulgado uma lista de escolas de possíveis ataques aqui em Minas Gerais. Uhum. Foi o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foi identificado a primeira pessoa que enviou essa lista dessas escolas. Uhum. E a própria reportagem fala que as investigações mostram que a pessoa que postou não oferece risco
potencial. Uhum. Há nada disso. Eu queria só causar um caos social ali em cima do hype da situação aí, né? Exatamente. Então a gente pode dizer que boa parte do que está acontecendo, do que a gente está vendo, tem mais a ver com uma, um impulso de divulgações falsas do que a obra efetiva desses acontecimentos. Até mesmo porque, pelo que eu vi, nenhuma das escolas que tiveram esses acontecimentos agora e creches tinha algum aviso, necessariamente um aviso prévio desses acontecimentos, né? E é lógico que existem sinais. Dentro das escolas existem sinais que estão para além de uma rede social ou de alguém dizendo, olha, eu vou fazer isso. Existem cenários dentro de escola que eu acredito que não está sendo observado pela própria instituição escola, sabe? Às vezes, não sei, talvez o comportamento de um grupo sobre determinado aluno, que é a questão do bullying, ou indicativos de que determinadas pessoas têm determinado comportamento. Eu vi uma matéria essa semana de um jovem que brigou com outro dentro da sala de aula. Eu não sei se você viu essa reportagem. E aí a professora separou a briga. No outro dia, o aluno foi, esfaqueou a professora, né? Então, assim, esse aluno, ele tem alguns indícios, né? E eu, assim, falta talvez a própria escola dar mais atenção a esses agentes pontuais dentro da escola que estão sinalizando alguma coisa. Até talvez psicologicamente, uma sociopatia, né? Eu acredito que muito disso vem desse papel. Pode. Você fala de ter uma tecnologia para poder. É. Reforçar, colocar uma segurança específica para a escola. É porque a polícia está ali em um determinado momento, né? Pois é. A princípio, lógico, esse tipo de coisa, tudo isso está sendo debatido, tudo isso está sendo discutido em várias reuniões, em vários debates, até mesmo porque a gente está procurando até uma interação um pouco maior. Dentro da área que eu trabalho, a gente está montando um grupo, uma rede, exatamente para a gente ouvir também mais os diretores, pedindo esses diretores para conversar um pouco mais também com os pais, exatamente para várias cabeças pensem melhor do que uma. Vai filtrando ali, a gente vai tentando montar coisas para estar realmente surtindo efeito. Mas, a princípio, a gente está orientando, mesmo porque, se for pegar a situação no dia 20, apesar que foi falado também que seria de 14, teve algumas mensagens falando que foi dia 14, a gente viu que dia 14 não aconteceu nada. Mas a gente está iniciando no processo de orientação. Até mesmo, igual o pastor falou, a gente está verificando esses sinais, tanto na escola como em casa. A gente tem que ver, eu como pai também, posso citar esse exemplo, a gente tem que acompanhar nossos filhos. Não somente nos comportamentos, se eles estão mais retraídos, por exemplo, mas também nas redes sociais. O que eles estão verificando, o que eles estão assistindo, o que eles estão postando nas redes sociais, por exemplo. E também na parte de orientação. Geralmente, os filhos são reflexos dos pais, principalmente nas cidades mais baixas, são reflexos dos pais. Então, se a gente começar a ter posturas mais violentas, a tendência é eles também reproduzirem isso lá, né? Eu estava acompanhando as matérias, parece que ele falou no Twitter dele, tweetou no dia anterior que teria um massacre, o ataque à professora no próximo dia. Que o acesso que essas crianças têm a telefone, a internet, perigoso por esse motivo, a Deep Web, uma ferramenta que tem que se espalhar, essa Deep Web. Um acesso que os jovens têm sobre ela, e lá eles divulgam várias informações. No caso da aula lá que teve há uns anos atrás, dentro dessa Deep Web, eles começaram a descobrir como os jovens iriam fazer então, esse massacre. Sim. Mas não só na Deep Web, até essas mensagens que estão sendo proliferadas hoje em dia, e tanto comentário pode acabar induzindo. Aumenta-se um pouco a chance
de acontecer. Por isso que a gente está solicitando para o pessoal não ficar reproduzindo, espalhando tanto essas informações, para a gente não Gerar um pânico social, né? gerar um pânico social. É, A gente tem que contribuir exatamente com o contrário. Começar a mandar mensagens que importam. a divulgação dessas mensagens, elas causam um pânico social e não uma ordem social para as pessoas se defenderem dessas coisas, né? Elas estão causando. E você citou uma situação aí, né, sobre os filhos nas redes sociais, as coisas que eles estão vendo. Eu vi uma matéria, que é essa que está aí, ó. Abre a matéria aqui, ó, tá dizendo lá. A idolatria a autores de ataques à escola que circula livremente em redes sociais, né? Então, existe uma idolatria a isso, entendeu? Tem uma banda americana que eu tá vendo, eles fizeram uma música e que virou sucesso cantando o acontecimento de Columbine. Olha pra você ver. Vai subindo aí, Everton. Aqui, ó. Inúmeros textos e fotos e vídeos com elogios e celebração a autores de ataques de escolas e violência cometida por eles circulam livremente nas redes sociais. E não é preciso entrar, que nem ele falou, né, na Deep Web, ou até mesmo tem um outro problema, até que a Dark Web, que é mais profunda ainda, né? Ou procurar extensivamente. Não se trata de um submundo oculto, mas de um conteúdo acessível, inclusive para adolescentes, em grandes plataformas de compartilhamento de conteúdo na internet, como Twitter e TikTok. Para especialistas ouvidos pela reportagem, esses conteúdos abertos na internet também são formas de cooptar jovens que têm algum mínimo interesse no tema. E, a partir disso, esses pré-adolescentes ou adolescentes são convidados para fóruns específicos, muitos deles fechados, para evitar que sejam rastreados. Olha que situação. Então, existe um pesqueiro aberto nas redes sociais, né? E é onde que vai de encontro a isso que você falou. Eu acredito que a maioria dos pais não tem essa relação com as redes sociais dos próprios filhos, né? Nós vemos uma sociedade que o pai chegou em casa, a mãe vai para a cozinha fazer alguma coisa, ou tem uma jornada dupla, ou o pai chega do cansaço do trabalho e o cansaço dele é a justificativa para o relapso dele, né, do contato distante que ele tem dos filhos, né, mandando isso só para a esposa ou terceirizando isso para a entidade da escola. Então tem que ter uma participação dos pais, não é isso? Com certeza. A participação dos pais é importantíssima. E, nesse sentido, de sites que possam estar até promovendo, possam estar ensinando coisas erradas, a gente também orienta a estar fazendo denúncias. Dentro da própria PM, a gente está com um programa para verificar esses sites também e está fazendo algumas denúncias mais profundas. Alguns sites já têm até as próprias denúncias deles mesmos. Uhum. Outros a gente tem que copiar o link ali e mandar para que seja verificado se Sim. aquele site é realmente improdutivo, aquele site que vai fazer uma produção realmente ruim. Sim. Não. Eu mesmo já denunciei diversos sites aí, pessoas estimulando crianças a utilizar, por exemplo, cigarro. Isso para mim Já é uma violência social. Então, a gente tem que realmente tentar afastar isso das nossas crianças, Uhum. nossos filhos, nossos jovens, e tentar buscar coisas melhores. A internet, apesar de ter muita coisa ruim, tem muita coisa boa. Muita coisa. Tanto é que esse vídeo eu achei uma oportunidade exatamente de fazer uma pressão, dar uma influência positiva para as crianças. Por isso que eu fiquei muito feliz em aceitar esse convite. Ah, que bom. E vamos supor, existe uma denúncia ou alguma informação, ainda que ainda não bem apurada, né, de algum possível ataque a alguma escola. Qual que seria o melhor procedimento da escola vivenciando uma situação dessa? Porque dentro da escola eles não são preparados, né, para ter há um descontrole, eu imagino que deve haver um descontrole. Se houver a notícia que alguém entrou na escola, o que seria recomendável para
para os professores, alunos? Qual que é o tipo de comportamento ideal dentro de uma situação assim? Correto. A primeira coisa que a gente fala é nunca entrar em pânico. O pânico geralmente ou trava a pessoa, e a pessoa deveria fazer alguma coisa e realmente não faz nada, ou então ela começa a fazer coisas que não deveria fazer. Por Uhum. exemplo, correr de encontro ao perigo. Uhum. Então, a gente comenta para isso, em geral, principalmente os profissionais, né? E as pessoas correrem para lugares mais protegidos. Geralmente as salas podem ser lugares mais protegidos. E as crianças, principalmente, correrem para próximo a pessoas de confiança. Nesse Uhum. caso, pode ser os funcionários da própria escola, professores e tudo mais. Procurar um local seguro e entrar em contato o mais rápido possível com o poder de segurança pública. Entendi. Mais fácil, 190. Imediatamente, 190, né? Se tiver possibilidade de trancar a sala de aula, se fechar dentro de um Travar cadeiras, cadeira, alguma coisa do tipo. né? Eu não sei, parece que hoje as escolas públicas aqui em Contagem, as portas são de ferro, né? Eu acho que são de ferro. Boa parte. É uma situação bem delicada. Eu vejo o seguinte, as escolas, não só no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, escola normalmente nem tem muro, né? Você já entrou na escola, você já entra no corredor, você não tem uma portaria, e isso foi visto que é um dos grandes motivos de não ter capacidade de deter algum acontecimento antes, porque não tem uma portaria, não tem alguma coisa para poder deter. E aí eu olho para as escolas hoje, a gente tem muro, a gente tem secretaria, a gente tem porteiro, mas se você juntar toda essa estrutura, ela é incapaz, em muitos aspectos, de ou prever, ou vendo, deter alguma coisa. E eu lembrei agora de uma situação que é o seguinte, mais quase 20 atentados em escolas no Brasil, quase 20, entre creches e escolas. E nenhuma delas em uma rede Tiradentes. Isso é uma notícia boa, né? Né? Mostra que nós temos uma preocupação muito grande mesmo. Dentro da rede Tiradentes tem policiais fardados que atuam. A minha filha estudou em Tiradentes. Coordenadores, como monitores dentro da escola lá. Pode gerar também uma certa segurança. Exato. Por exemplo, aqui no Água Branca, numa escola ali, que era uma escola pública, Avelino de Carvalho, eu esqueci o nome da escola. Era uma escola pública, era um eixo central das drogas na região do Água Branca. E depois ela foi militarizada, que é onde a minha filha estudou, formou recentemente lá, o 9º ano. Ela se orgulha muito da estrutura da escola, da organização, da disciplina, e principalmente, uma das coisas que era ênfase é a segurança, né? Que não é o foco, né, devido ao poder público, ao investimento do próprio Estado para com as escolas, mas eu acho que esse é um cenário que eu acredito que as escolas, ou o Estado, quer seja do Estado ou municipal, ou até escolas particulares que também não têm esse tipo de segurança, desenvolver uma tecnologia ou ter alguém efetivo ali que represente a repressão dessas coisas, né? Que não tem uma figura de repressão ao crime que é uma figura da escola, né? Você não tem ela. Você tem a guarda, a guarda municipal, que faz ali um trabalho paralelo e em conjunto ao mesmo tempo com a polícia militar. Eu lembro que alguns anos atrás eles nem arma podiam ter, né? Que, poxa, como é que você vai deter? Qual é a forma de deter alguém que está com a situação de violência e alguém que é um assassino? Como que vai deter? Por favor, para por aí. Eu acredito que precisa ter uma resposta equivalente ou maior. Né? O que você acha disso? Eu concordo com a situação. Realmente, a gente precisa de um pouco mais de segurança nas escolas. Acompanhando várias escolas, algumas que eu atuo na região lá, está sendo tomada algumas atitudes, até mesmo para melhorar
sistema de segurança, aumentando muito, consertando algumas coisas que estavam danificadas ali. Uhum. Algumas escolas que estavam sem até a figura do porteiro estão já providenciando essa situação também. Uhum. Escolas, até as escolas também municipais aqui em Contagem, recebi a notícia que os porteiros estão sendo treinados, salvo engano, até pela Guarda Municipal. A gente tenta trabalhar em conjunto, estamos trabalhando em conjunto aí. As guardas municipais também, fiquei sabendo que reforçou um contingente ali para a parte escolar. E eu também acho que seria interessante essa parte, mas a gente tem que tomar cuidado também com esse pânico, essa ideia de achar uma solução simples para uma situação que talvez a gente precisaria pensar mais. É mais ir na raiz do problema do que... Exatamente. Primeiro, porque para colocar, por exemplo, seguranças armados, alguma coisa do tipo, precisaria de um prazo até mesmo para treinar esse pessoal, montar a equipe, entre outras situações. Uhum. Então, para agora, eu acho. A curto prazo é impossível. Exato. E também essa questão da conscientização, tá havendo produção de material para tentar trazer essa conscientização à sociedade? Como é que é? Você falou de que tem feito, tá havendo divulgação de panfletos, cartilhas, não é isso? Estamos fazendo panfletos, cartilhas, até mesmo para estar orientando tanto as escolas quanto os pais, responsáveis, pessoas que estão ali, entre essas divulgações, até nessa questão de querer fazer alguma coisa por si só. Crianças não são habilitadas, igual você falou. Uhum. E ainda assim, tem pessoas que tem hora que fica querendo orientar, faça isso, faça aquilo. Não. O principal, principalmente para crianças, é se defender. Uhum. Procurar um local seguro. Para se proteger, né? Exatamente. Fora que, por exemplo, uma arma branca pode causar até uma confusão em outras pessoas e achar que aquela pessoa seja um possível agressor e acabar ficando exatamente vulnerável para alguma agressão. Uhum. Então, é algo bem perigoso. Haver o mal entendido, né, do contexto da situação, né, e também prejudicar o dano sobre alguém que não estava ali para fazer absolutamente nada. Exatamente. O despreparo, né? Exatamente. Por isso que a gente fala sempre para, ao invés de querer fazer alguma coisa de início, primeiro procura os órgãos públicos, confie mais nas escolas. As escolas estão preparadas, posso dizer, pelas escolas que eu tenho contato, a gente consegue perceber bastante coisas. Há sim um trabalho de verificação, há sim um trabalho até de conversa com os pais, mas muitas vezes os pais têm vergonha ou medo de levar os filhos, por exemplo, um profissional que poderia ajudar, um psicólogo, um profissional ali da área, poderia ajudar, poderia identificar alguma coisa que ia ajudar aquela pessoa. Verdade. Então a gente tem que perder, a sociedade tem que perder esse medo de estar procurando ajuda. Entendi. Verdade, isso é fato. Eu acho que também parte da escola tentar construir essa ponte com os pais na leitura do comportamento daquela criança, de como ela está, ainda que não resulte em um evento dessa magnitude, né, que ela chegar a atacar a própria escola, mas de entender que ele tem dificuldades de convívio social, tem características na sua personalidade que precisam ser observados, né, e eu acho que tem esse distanciamento. Eu queria saber, hoje, como que a polícia está atuando assim, de forma efetiva e local? Ela está fazendo algum tipo de circulação? É rodízio? Está tendo viatura para atender todas essas escolas? Porque é um contingente muito grande, né? Verdade, são muitas escolas cadastradas, até mesmo para a gente verificar, são muitas escolas cadastradas. Foi montado um cronograma, escolas que ainda não foram visitadas, vão ser visitadas. As viaturas têm como se fosse uma cartilha ali,
mostrando, hoje eu tenho que ir em tal escola, amanhã eu tenho que ir em tal escola, exatamente para a gente também não ficar visitando muitas escolas Isso, questão de... várias vezes e deixando outras sem visitar. E está sendo passado essas orientações, está sendo comunicado, está sendo conversado com as pessoas. Nós que atuamos diretamente no projeto também estamos participando dessa situação, estamos fazendo contato direto com as escolas, estamos orientando, até mesmo o pessoal confiar mais também em nós, como policiais, acreditar na gente, e está denunciando, está passando informações para a gente também, mesmo porque a gente tem, já temos experiência suficiente para lidar com diversas situações. Uhum. Então, a gente só pede exatamente essa confiança. Sim. Tá? Sempre Confiar na Polícia Militar, na atuação. E assim, existe hoje o trabalho que a PM está fazendo, ela vem de uma ordem do Estado de como atuar, ou cada município com as suas guardas policiais ali, elas estão desenvolvendo a sua estratégia local? Como que é? tem uma ordem geral do Estado, o governador Zema até participou de algumas, pelo menos como ali como mostruário, né? Afinal de contas, nós temos mais de 853 municípios no Estado, são muitos municípios, não daria, eu não conseguiria passar nem décimo desses municípios, mas há sim essa ordem geral, e é lógico que há algumas diferenças, até mesmo porque a minha visita é diferente da visita de uma outra guarnição. E cada município tem sua realidade também, né? Exatamente, cada município tem sua realidade. Então, temos que trabalhar até mesmo com essa diferença. Uhum. E há um planejamento, sempre há um planejamento, verificando até as escolas que teriam que ser visitadas primeiro, outras depois, mas todas as escolas, quando possível, serão visitadas. Entendi. A polícia, ela tem alguma expectativa de algum evento, algum acontecimento, já que está chegando é tão enfatizada essa data, né, do completa os 24 anos do primeiro atentado, do grande atentado, né, de Columbine lá. Existe alguma expectativa real que haja alguma coisa, ou tudo tá vindo mais de uma histeria social? Como é que é? Olha, nós estamos verificando que a maioria das informações parecem ser fake news. Logicamente que a gente não pode dar descrédito total para a situação. Então, todas as medidas possíveis estão sendo tomadas exatamente para melhorar a segurança. Isso no contexto geral. Mas isso também tem que ser feito de uma maneira inteligente, tem que ser feito de uma maneira planejada. E se a gente começar a fazer de forma mais individual, de forma mais menos assertiva, ali, sem um planejamento prévio, a gente não vai saber exatamente o que fazer, como atuar, onde atuar. Mas, nesse contexto geral, a gente está pedindo exatamente para, de início, tá havendo esse acompanhamento mesmo, tanto nas escolas, pelo menos nas escolas que eu atuo, nas escolas que eu conversei, já está havendo esse acompanhamento, já está havendo essa conversa geral, tanto com os alunos quanto com os pais. Nas escolas que eu atuo, até solicito eles para fazerem grupos entre os pais, para eles também estarem conversando, e criarem ali pais representantes de grupos ali também, para estar filtrando, porque as informações, gente, são muitas informações que a gente recebe. Se a gente não filtrar um pouco certo as informações, só as informações mais pertinentes, a gente também não dá conta de estar atendendo. Então, a gente está com essa ideia de criar essas redes também entre os pais mesmo, esses pais passam para a escola, as escolas passam para o pensamento, e não esquecendo, lógico, se for algo mais imediato, for algo emergencial, sempre está fazendo contato, está sempre podendo. E é o meio mais próximo, mais rápido, para estar tendo um atendimento em geral. Exato. E a longo prazo, atualmente, a Polícia Militar está pensando a longo prazo uma estratégia fixa, ou está mais para atender esse momento, esse cenário agora, toda a mecânica, toda a engenharia
E toda a logística está sendo para esse cenário agora, ou tem sido discutido métodos e meios de poder atuar em prol das escolas a longo prazo? Sim, já temos alguns projetos que estão sendo, pelo menos, verificados aí, alguns até anteriores podem acabar retornando, tudo. Mas nesse início a gente está realmente fazendo mais uma identificação mesmo, Uhum. verificando, até mesmo para passar esse público inicial, verificando informações do que a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar lá, mas no contexto geral a gente está tentando trazer até mesmo essa responsabilidade também para a sociedade. Afinal de Uhum. contas, segurança é uma responsabilidade não somente da polícia, não somente das escolas, mesmo sendo esse alvo, ultimamente, dessas informações da escola, é a responsabilidade de todos. Uhum. Eu, como pai, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que os meus filhos estão fazendo. Sim. Está tentando, principalmente, estar dando essa orientação. Uhum. A gente estava até conversando aqui mais cedo, né, a respeito de algumas coisas. Na nossa época, era um pouco diferente. Sim. Então, falta até um pouco também, na minha opinião, dessa época, dessa interação um pouco maior com os pais, Sim, mais com certeza. os irmãos, reduzir um pouco também essa interação só virtual. Exato. As pessoas estão ficando virtualizadas, né, cara? Esses jovens, adolescentes. Antigamente na escola, na hora do recreio era quadra, era futebol, era queimada. Agora é todo mundo sentado num canto com o celular e vivendo um universo. É uma loucura. A gente está vivendo um cenário absurdo, né? O tempo todo as pessoas elas estão ali, estão virando zumbi, né? Os jovens. Eu passei a infância brincando na rua, jogando bola na porta de casa e tal. Hoje, o jovem nem a sola do pé é mais fino do que o lábio da boca. Né? E tá faltando essa questão de voltar a uma vida natural, né? Uma vida comum. E eu acho que a mídia, né, começou com a ascensão da TV, e depois agora com o advento da internet e as redes sociais, né? A pessoa, ao mesmo tempo que ela está vendo YouTube, ela está vendo Instagram, e ela pula de um vídeo para outro, de uma coisa para outra, se alimenta de um monte de coisa e ao mesmo tempo não se alimenta de nada, né? São redes sociais, como TikTok, por exemplo. Você vê, os jovens estão em volta daquilo sem produção nenhuma, intelectualidade não desenvolve, né? E as escolas, por sua vez, né? E aí minha percepção, meu ponto de vista, enquanto pai, né? Eu tenho duas filhas, uma estudou, como te disse, na escola militar, que é o conceito Tiradentes ali, né? De educação, que é, sim, sem sombra de dúvida, excelente. E uma outra minha, que é a mais nova, estudando em escola pública. E eu vejo a discrepância do desenvolvimento, não delas, mas do desenvolvimento da própria escola para com elas. Então a gente tem, de um lado, crianças que estão reféns de uma rede social, e não só criança, sargento. Eu vejo muitos pais que deveriam estar tendo relacionamento com seus filhos, e eles estão ali, ó, voltados à telinha do celular, e muitas das vezes não vendo coisas que dão saúde para eles, tanto mental, psicológica, emocional, né? E tá essa distinção. Eu acho que tinha que haver isso que você está falando, desse retorno aí dos pais, voltar para trás, né, um pouco aí. Verdade. Essa semana, durante uma das instruções do colégio, um dos alunos me perguntou isso. O professor policial, o que o senhor fazia? Tipo, o que o senhor brincava na sua infância? Eu falei, olha, a gente não tinha tanto recurso. As nossas brincadeiras eram rouba-bandeira, que pega, esconde, era esse tipo de coisa. A gente corria mais, fazia mais esse tipo de coisa mesmo. Voltava para casa sem um tampão do dedo. Voltava todo suado, fazia exercício até sem perceber. Exato, né? Musculatura, né? Era outra coisa. Exatamente. A resposta dela, para a minha resposta, foi: nossa, parece que o senhor teve uma vida muito feliz.
Exatamente, porque eles também sentem falta disso. Falta disso. Sentem falta da situação. Eu penso também que os pais deveriam interagir também, não só nessa parte de retornar algumas brincadeiras, também ensinar. Pô, meu filho, olha, na minha época eu brincava disso, então ensina. Mas também algumas coisas de acompanhar, até mesmo nas redes sociais. Já que o filho está tanto tempo ali, tenta se aproximar dele, assistindo. Ah, o que você está assistindo? Eu posso assistir junto com você? Exato. Será que muitos pais já pensaram em sentar próximo ao filho e assistir ele? Perfeitamente. Tá junto, né? Viver aquela realidade que ele tá vivendo ali. Comentar sobre o que a pessoa está assistindo ali. A internet, igual eu falei, tem muitas coisas produtivas, muitas coisas boas. Com a minha filha, uma experiência que eu achei muito boa, foi que a gente começou a assistir um vídeo lá, e a gente falou, não, a gente está querendo fazer uma pizza. Ah, não sei fazer pizza, vamos dar uma olhada aqui. A gente foi no YouTube, como fazer pizza, e a gente começou a fazer e fez pizza. Aí a gente acabou meio que gerando a noite da pizza, pelo menos uma vez por mês, e era a gente que fazia. A pizza. Olha a interação boa que tem. Verdade. Fazendo uma atividade simples. A minha filha está aprendendo Libras pela internet. Hoje ela estava cantando a música e fazendo. Ela falou assim, pai, quero aprender Libras. Eu falei assim, não, começa lá. E ela tá fazendo. Ela gosta muito de curiosidades. E aí que é interessante, isso que você falou, de você pegar o pai, pegar aquele instrumento, que é o que ele está usando, que o filho está utilizando, e trazer para uma construção familiar, né? E sim, todos esses acontecimentos que está gerando aqui para nós essa conversa, eu não tenho dúvida que a grande maioria deles vem afetado do mau relacionamento familiar. O mau relacionamento familiar. Os jovens lá de Columbine, lá no Colorado, eu vendo um documentário essa semana, os caras não tinham vida familiar. Não tinha, ou não tinha o pai, ou o pai que tinha, mesmo que não tivesse, era uma relação muito agressiva dentro de casa, e eles externavam isso nesse comportamento, pais violentos, pais que são ausentes, né? Então, de uma certa forma, eu acredito que para a longo prazo, e até mesmo para gerações futuras, as crianças que estão agora, os pais buscarem essa reconstrução, né? Que eu acho que é interessante. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero pedir você, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o comentário, compartilhe, vai no Instagram. O que tem no Instagram? O Instagram tem publicação toda semana, vai ter publicação falando dessa conversa nossa aqui, vai ter uns videozinhos lá. Quero pedir você também, você que pode nos ajudar, se o nosso trabalho, o conteúdo desse trabalho tem te ajudado, tem sido relevante na sua vida, por favor, seja também na nossa, ajuda-nos. Nós temos aqui o QR Code aqui, à minha direita aqui, você pode, se estiver vendo pela TV, você chega com o aplicativo seu bancário, chega no QR Code e nos abençoe com aquilo que você achar melhor. Ou você pode também copiar a chave Pix, que está aqui embaixo, e também acioná-lo no seu aplicativo bancário e você nos ajudar a manter esse trabalho, a aperfeiçoar esse trabalho. Nós queremos trazer também outras figuras, outras pessoas, né? Outras personalidades que também, assim como o Sargento Rogério, vai poder também cooperar para o nosso crescimento e entendimento destas coisas, né? Então, Sargento Rogério, eu tive essa percepção que era mais a maioria é uma histeria social. Tem uma grande histeria social acontecendo. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio entre entender o que está sendo uma histeria social e o que realmente é factual, o que realmente está acontecendo. Para a gente entender o que realmente está acontecendo, boa parte disso a gente vai precisar da inteligência da polícia militar,
do poder público ali para atuar, né? E o meu convite, quando eu pensei em trazer você, é exatamente isso, para que os nossos inscritos, o pessoal que acompanha o nosso canal, possa enxergar que existe um trabalho acontecendo, né? A polícia está atuando. Eu percebi, tenho visto. Agora, para saber se isso realmente vai atender a demanda necessária para o que potencialmente possa acontecer ou não, enfim, mas a polícia vai desenvolvendo cada vez mais uma engenharia em torno disso, né, uma inteligência para atuar. O que você hoje recomenda? Por exemplo, está chegando aí a semana em que eles estão dando ênfase, né? Essa semana já, né? Que eles estão dando ênfase aí. Tem muitas crianças e muitos pais que estão inseguras em enviar os seus filhos para a escola, né? Eu vi escolas que estavam tentando até manter os alunos ali, mudando a agenda de datas de prova para essa semana, para que o efetivo escolar não fique baixo, né? Contingente escolar e tal. O que você sugere? Os pais enviam esses filhos? O que você acha que seria recomendável para eles nesse cenário? Pois é, eu não posso estar falando para eles mandar ou não mandar. Eu sei que em qualquer situação, nessa cultura, nessa situação que estamos vivendo, eu mandaria. Tanto é que minha filha pode ter certeza que vai para a escola. Eu vejo que a escola hoje, apesar de haver ainda algumas fragilidades, ela ainda é um local muito mais seguro, por exemplo, do que as próprias ruas. As ruas não têm a mesma estrutura, os mesmos profissionais que estão ali para auxiliar os seus filhos. E na escola tem. Eu acho que ela estará muito mais segura, por exemplo, dentro de uma escola do que nas ruas. Em casa, ela tem a segurança, sim, mas da mesma forma na escola, a segurança em local nenhum é 100%. Então, na minha opinião, eu vou mandar a minha filha para a escola, é isso eu posso falar, e a gente só pede para o pessoal, se tiver alguma informação, até mesmo para a gente conseguir mais ferramentas nesse serviço de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da investigação da Polícia Civil, está contando, está denunciando. E existe um canal específico para isso, para a Polícia Militar, ou ele é o canal geral mesmo das denúncias? Dentro da Polícia Militar, se for algo imediato, ou seja, precisa atuar agora. 190. Se for algo que possa demandar um tempo a mais, talvez esteja acontecendo ali já contínuo, 181. Eu disse denúncia da Polícia Militar. Lá a gente não precisa se identificar, na verdade não pode nem se identificar, e a pessoa ainda tem um login lá, um usuário e senha, para poder até acompanhar o que aconteceu posteriormente. A Polícia Militar vai no local, é escolhido dentro da denúncia, ele é escolhido uma equipe mais apropriada para ir no local e verificar a situação. Entendi. Os irmãos, tem alguma pergunta aí? Pega aí o microfone, cadê? Tem não? Ah, não, pode deixar, não pode falar. Pode falar. Tá. Por exemplo, na questão de drogas, você no time correto, só que primeiro esse massacre que teve no final, colocando como supratos dependentes de drogas. Querendo ou não, a gente vê o volume de consumo de drogas entre os jovens aumentando. Então, é bacana. Você acredita que essa questão de gerar insegurança talvez esteja ligada, como a gente já falou sobre a internet, mas pode estar ligada também ao uso de drogas? Olha, referente às drogas ilícitas aí, pode sim estar relacionado. Eu não posso afirmar. Que aí demanda um estudo de averiguação. Eu precisaria até mesmo de estudar sobre o assunto.
para mim dizer isso ficaria até mais complicado, exatamente porque eu já trabalhei por aproximadamente 6 anos, só na parte de estatística. Uhum. É difícil para mim falar coisas desse tipo, mas eu acredito que pode haver, sim, uma relação entre a questão do uso de drogas, mesmo porque já até drogas, por exemplo, o álcool, isso para maiores de 18, né? O álcool, o pessoal utiliza, até fala, não vou usar ali só para criar coragem para fazer isso, para fazer aquilo. O álcool tem, uma das características dele é fazer a pessoa perder um pouco o controle. A inibição, né? Perder a inibição. É. Muito bem. Reduz ali esse Percepção de realidade, né? exatamente, percepção de realidade. A pessoa realmente tem um raciocínio mais lento, muitas das vezes, dependendo Inconsequente até. pode saber a consequência É. está fazendo da situação. E assim, eu sei que o seu trabalho é mais instrutivo dentro dessa questão de drogas ilícitas e tal, e ilícitas também. Mas existe muito registro dessa questão de tráfico dentro de escola? Existe muito disso ainda? Pois é, essas denúncias, muitos registros dentro da escola mesmo, eu desconheço. Uhum. No período que eu trabalhei com a estatística mesmo, a quantidade de registros era pouca. Uhum. A gente está sempre encorajando o pessoal a denunciar. Alguns talvez não denunciem por medo ou por achar que a gente já sabe das informações. A gente precisa de detalhes. Não basta só saber que há uso de drogas, por exemplo, em algum lugar. Isso tanto dentro de escola, fora de escola, qualquer lugar. Não basta saber que há uso de droga ali ou há o tráfico de droga. Porque a gente não precisa só saber que existe essa situação. A gente precisa de um pouco mais de materialidade. Tem que saber quem utiliza, quando utiliza, aonde a pessoa guarda. Então, precisa de um pouco mais de informação. Mais informações para ser efetivo, né? Uma questão voltada para a lei. São duas discussões que entraram à tona, a questão de tornar esse tipo de crime ser um crime, posso falar, com um rigor maior nas penas, massacres, se tornar um crime hediondo. E a outra questão que também entrou em discussão, e algo que é uma medida que pode ser utilizada, é a questão da maioridade penal. Você acha que essa discussão vai aumentar, provavelmente? Você acredita que é uma ferramenta a ser utilizada para a diminuição da idade penal? Eu penso que essa questão da maioridade penal tem que ser mais discutida, tem que ser feito estudos a mais em cima disso. Eu acho que a gente não pode simplesmente virar a chave e passar a ter uma... porque ele fala a nível de repressão, né? Porque quanto mais você... Segredo de cortar, né? Quanto mais você torna uma lei mais dura sobre você torna aquilo, de uma certa forma, ao olhar da lei, uma coisa com maior repressão. Quando tem maior repressão, normalmente o comportamento social é de recuo naquelas ações, né? Quanto menos rigor na lei, maior é a ação das pessoas em torno daquela ação contra a lei, né? Depende muito do rigor. Eu entendo o ponto de vista dele, porque parte do princípio de muita falta de rigor da lei, que já não é o papel do militar, no caso dele, é executar e cumprir a lei sobre aquele. A gente volta nos carinha, 512 em média, mais uns outros aí, que era para estar resolvendo isso lá em cima e não está resolvendo. Né? Mas pode falar, desculpa. Eu que falei o que você ia falar? Não. Ah. O maior rigor para ser aplicado em cima desses crimes que é um crime mesmo. Exato. Capacidade de uma história de matar. Eu acredito que eu estou imaginando um cenário. Eu acredito que a Polícia Militar, se deparando com a situação, com o acontecimento, e que está fora do controle, e que está
realmente tendo um indivíduo desse causando o que ele está causando, a missão da polícia, em primeiro momento, é deter que ele continue efetivamente fazendo aquilo, né? Primeira situação é dar segurança. Da, Isso é prioridade. uhum, Ter ordem pública dando segurança para as pessoas. Referente à questão da lei, o aumento de pena, esse tipo de coisa, eu não sou formado em direito e não posso dizer com tanta propriedade. Mas, dentro dos próprios artigos, por exemplo, referente ao homicídio, entre outras coisas, temos lá também parágrafos no inciso que já prevê alguns aumentos de pena. Seriam os agravantes. aham. Mas pode ser discutido também algo mais voltado, algo mais específico para a situação. Mas, como eu falei, eu acho que tudo tem que ser discutido, debatido. Eu acho que também falta um pouco de mobilidade social, sabe? A sociedade se mobilizar, porque a gente elege pessoas, o legislativo, que é para desenvolver, né, essas leis e pensar nelas é muito cômodo, né? Eu acredito que uma das coisas que vai começar a fazer repensar em muitas questões das leis são os acontecimentos, né? É impossível que ah, tanto a opinião pública através da sociedade civil e o legislativo olhar para dentro dessa situação e não pensar, opa, precisamos rever alguma coisa aqui. Porque senão até a própria polícia, em muitos casos, está enxugando gelo para muitas coisas, não é? Eu ver. Nesse caso, são, por exemplo, no sentido, se eu tenho que matar uma pessoa, seja na rua, seja no jogo, isso vai estar muito de homicídio. Se acontece isso dentro da escola, talvez uma lei não seja talvez uma lei específica, mas sim a aplicação de uma lei de uma forma mais correta. Que é o agravante. Quem tem tentativa de homicídio, talvez desqualificado, ou múltipla tentativa de homicídio, se o ato foi aconteceu, ou a coisa se tiver A gente tem que olhar que, por exemplo, dentro da questão da escola, são pessoas muito vulneráveis. Exato. Já há um parágrafo falando sobre isso. Pessoas que não têm condições de se defender, há um aumento de pena quando um delito acontece contra ela. Crimes, geralmente, dentro de escola, também já há um aumento de pena quando eles acontecem dentro da escola, no interior da escola, ou até mesmo nas proximidades. Então, já há algumas coisas específicas dentro dele. Entendi, é verdade. E assim, é aquilo que você falou no início da nossa conversa, ou no meio da nossa conversa, melhor dizendo, que também é como a sociedade também passar a ter uma confiança no efetivo da Polícia Militar para a garantia de algumas coisas, que nesse caso é a garantia da lei e ordem ali, a aplicação da lei e sendo ostensivo, tendo aquela presença atuante. Eu acredito que é um meio pela qual muitas dessas coisas, ou pelo menos a intenção dessas coisas, serem ali abortadas. Porque se tem a polícia está ali, existe um cenário de segurança. Poxa, e uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: se você for na Câmara de Vereadores, cara, você não entra sem passar no detector de metal. Você for entrar dentro do avião, você não entra. Se for lá no tribunal, você não consegue passar. Existe uma estrutura que acredita que é o seguinte, ó, a gente precisa deter aqui porque possivelmente possa alguém entrar com alguma coisa. Bom, eu acredito que a Câmara Municipal tem muita gente odiada mesmo, né, ao ponto de que tem essa questão de segurança. Mas a minha perspectiva, né, eu sei que isso aí já não tem muito a ver com o seu papel dentro da polícia, mas eu faço uma observação que é essa. Esses setores da sociedade, ali do poder público, têm garantias de seguranças há tempo, entendeu? Há muito tempo. Você não entra na Câmara de Vereador de qualquer jeito, você não entra, você vai na audiência, no tribunal, me tiraram um boné na entrada. Não, você não vai. Sinto. Eu já tive que pôr sapatinho de paninho
e segurar a calça com a mão para poder entrar. Eu acho que é uma algumas medidas que também, ao longo do tempo, vai em correlação com o trabalho da polícia, eu acho que seria efetivo. Eu não sei o que você acha, que você está vendo aí. Comenta aqui, o que você acha que realmente seria necessário, no seu ponto de vista, para a gente poder amenizar os ânimos e também tomar as rédeas sociais aí desses acontecimentos. Faz o seu comentário aqui e que a gente vai ler. E se você comentar, nós vamos tentar te responder aí, tá bom? Sargento Rogério, que mensagem que você deixa aí para os pais, alunos ou professores, pessoas? Porque também existe, o que eu estou vendo, o que possa estar acontecendo, é uma preocupação na própria escola, né? As pessoas que compõem ali a estrutura da escola, diretor, vice-diretor, né? O pânico está generalizado. Então tem tanto o professor, diretores, alunos e pais. Qual que é a mensagem que você, enquanto policial, enquanto aquele garantidor da lei, da ordem ali, e qual a mensagem que você deixa para eles diante disso tudo? Minha visão, a melhor mensagem que eu posso deixar é que nós temos que confiar um pouco mais uns nos outros e começar realmente a produzir sociedade. Os pais estarem tendo um pouco mais de contato realmente com a escola, com os professores, buscar saber, olha, meu filho está bem na escola, e aí tem alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa ajudar a escola também através dessa interação que eu tenho com meu filho, voltar essa interação mais forte com os filhos também, acompanhá-los no dia a dia, no geral, ter também essa confiança maior na polícia, nos órgãos de segurança pública em geral, para confiar que eles estão fazendo o trabalho, pode ter certeza que a gente está estudando, está se mobilizando, está movimentando o tempo todo para estar evoluindo também nessa situação, se adaptando a cada situação. Então, o que eu deixo maior é exatamente isso, a gente ter uma interação maior, não achar que, por exemplo, a polícia tem que ficar só dentro dos quartéis, os professores só dentro da escola, e os pais só dentro de casa, e os filhos nesse meio ali. Na verdade, os filhos, as nossas crianças, nossos jovens, têm que ficar nesse meio, mas todo mundo trabalhando junto, todo mundo convivendo junto. Exatamente para eles nos verem como espelho. Eu acho que mais do que só falar com as nossas crianças, nós temos que mostrar como eles têm que viver em sociedade. Se a gente começar a entrar em pânico, começar a meter os pés pelas mãos, começar a fazer coisas mais violentas, a tendência é eles começarem também a ficar violentos. Se a gente começar a não conseguir conversar uns com os outros, não conseguir dialogar, não conseguir estar resolvendo juntos ali, eles também não vão conseguir estar resolvendo juntos. O ideal seria estar todo mundo trabalhando junto para um bem melhor. Entendi. E você quer deixar suas redes sociais, alguém para acompanhar o seu trabalho no PROED? A maior parte do nosso trabalho é exatamente nos canais mais oficiais. Temos canal oficial no Instagram da Polícia Militar, MG, vou até dar uma olhada aqui. E temos também o canal do batalhão, devido à nossa área aqui, e até a área onde estamos também, seria o 39 Batalhão. Bem fácil de achar lá também, só PMG, já acho no Instagram, popular PMG já acha. Também no 39 Batalhão, já acha lá, 39 Batalhão, já tem diversas publicações. Em algumas escolas já estão sendo publicados alguns dos nossos materiais também, a gente participando dentro da escola, interagindo. A gente participa de algumas reuniões juntamente com os pais ali, juntamente para estar conversando com eles, estar participando juntamente com eles da criação. Então, o que eu acho que seria mais interessante é exatamente essa interação.
Entendi. E assim, como que o Proed funciona? Ela tem agendas nas escolas? Ele tem um roteiro pelas escolas que ele vai passar? Vocês atuam em determinada escola por um tempo? Como é que é isso? Normalmente a gente trabalha através de semestres, em determinadas séries também, né? Devido à idade, foi feita uma pesquisa que algumas idades estão mais suscetíveis a serem encaminhadas para alguns lados. Então, a gente procura trazer essas ferramentas. Essas idades, normalmente, a gente começa os focos principais, então, de 10 a 12 anos. Trabalha com eles semestralmente, normalmente 10 encontros, e a gente discute essas várias coisas. Até mesmo a maneira de conversar, a gente trabalha junto com eles. E é uma convocação da escola para esse trabalho ou é uma oferta do Proed para a escola? Como é que funciona? É uma oferta do ProEd para a escola, mas tem que haver aquele consenso, tem que haver aquela parceria entre a escola e a polícia. Entendi. Ambos têm que trabalhar junto, ambos têm que querer a situação. Entendi. Mas, ou seja, depende muito da aceitação da escola para promover aquele trabalho. Não é um trabalho obrigatório? Não, né? Exatamente. O ProEd já visa exatamente o contrário. Não haver obrigação de maneira alguma. É mais uma situação de cooperação mesmo. E os profissionais da Polícia Militar que entram para esse projeto ProEd, é uma entrada voluntária, é decisão deles? Sim. O primeiro ato é ser uma situação voluntária. Então, todos que estão entrando nos últimos anos aí têm que ser voluntários, mas mesmo os voluntários ainda passam por um processo seletivo, não prova, mas trabalho Para entender o perfil. verificar se tem um perfil mais voltado. Bacana. Logo depois o curso. Entendi. Então tem um curso preparatório pro... Esse preparatório, o curso de imersão, estamos algumas 2 semanas imbuídos ali por um bom tempo, exatamente discutindo, falando, praticando também essa verdade. E assim, muito se ouve falar sobre o desgaste psicológico que muitos profissionais, policiais, profissionais, se encontram ao longo do tempo devido às adversidades da própria função, né? Tem muitos profissionais que se tornam desgastados ao longo do tempo, em enfrentamentos e tal. E eu vejo assim, estou vendo você falar do Proerd. Esse Proerd te fez bem? Eu falo como profissional, como pessoa. O que é o Proerd para você? O que você sente com o Proerd? O que ele promoveu sobre a sua vida? Porque eu sei o que ele promove, estou sabendo o que ele promove na vida desses meninos, mas e na vida do Rogério? Essa pergunta é bem interessante, porque eu dentro da polícia, a gente tem um jargão que fala que eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Para mim, conseguir realmente modificar a vida de alguém com o programa, através das instruções, eu já tenho que ter sido modificado. E eu acredito que isso modificou bastante coisa na minha vida, até minha família, já senti isso. Tenho até mais facilidade de conversar com as pessoas, tenho uma maneira diferente também de conversar, até as coisas básicas, tem uma ferramenta lá que a gente lançou MPDP, podendo tomar decisões proetas. Eu procuro utilizar isso até no meu dia a dia. Vários exemplos que eu utilizo são até partes de instruções que você aprendeu lá. Aplica no projeto. Então, é exatamente para ver que eu não sou apenas aplico, não apenas dou instrução, mas isso já faz parte da minha vida. Bacana. E isso, ou seja, está ecoando para os outros setores da sua convívio de vida. Isso é interessante, né? E saber, né? Eu vejo quando você fala do projeto, seus olhos começam a brilhar, né? Porque parece que é uma coisa que você está fazendo e está fazendo com muito amor, né? Eu quero te agradecer sua participação, saber se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nas coisas que você disse aqui. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar ou é isso mesmo? Somente agradecer, igual eu falei, para mim foi uma honra estar aqui. Uma das ministrações é exatamente essa questão de influenciar.
Eu acredito que esse tipo de trabalho é exatamente uma influência positiva. Então, eu gosto muito dessa situação, incentivo meus alunos, os jovens que estão ali sendo escolhidos pelo COE, buscar coisas desse tipo, coisas que realmente te influenciam a fazer coisas boas. E se eles forem produzir alguma coisa também, eles comecem a produzir alguma coisa que influencie para o bem. Perfeito. Porque todos nós podemos produzir alguma coisa, todos nós podemos falar, mas a gente não pode querer falar ou produzir coisas semelhantes ao que foi passado ali, possa produzir discórdia, produzir coisas ruins. Exatamente, produzir coisas boas. Perfeito. Ô, Sargento Rogério, eu gostaria de orar agora, pedindo ao Criador que abençoe o seu trabalho, né, te dê sabedoria ali no Proed e te faça colher os frutos dessa semeadura que você está fazendo ali. Gostaria também, junto com isso, orar para esse contexto de realidade que a gente está vivendo e pedir a Deus que capacite, né, a força militar, aos agentes que estão ali em muitos momentos, na maioria dos momentos, colocando a sua vida em risco em prol de uma estabilidade social, né, de um bem comum. E eu imagino que não é uma tarefa fácil, né, a sua jornada, como de todos aqueles que você representa, que estão aí, enquanto a gente está conversando aqui, estão enfrentando um mundo que está em causa aí, tentando buscar esse equilíbrio social e manter a lei e a ordem. Então, eu gostaria de orar por você, se me permitir, pelo seu trabalho, que Deus, e peço a Deus que abençoe toda a sua família também. Vamos orar? Ó Pai, eu te agradeço pela vida do Sargento Rogério, Senhor, a quem o Senhor permitiu estar conosco aqui hoje, a quem o Senhor, ó Deus, nos deu a graça de conhecer. Eu te agradeço, ó Pai, por todas as coisas que Ele nos acrescentou aqui hoje, nos instruiu aqui hoje, ó Deus, trazendo conforto, consolo, ó Deus, não só a mim, mas aqueles que nos assistem. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, cubra Ele a cada dia de sabedoria, ó Deus, inteligência espiritual, maturidade, que Ele seja cheio do Teu Espírito Santo, para atuar, ó Deus, aí neste projeto, ó Pai, no Proerd, ó Deus, que ele possa alcançar aquelas vidas, aqueles jovens, e que o coração deles, ó Pai, sejam aquebrantados, e que eles possam, ó Deus, receber, ó Deus, do Rogério, uma boa instrução. Coloco diante de Ti, ó Pai, também toda a força militar, ó Deus, em todo o nosso estado e aonde eles estiverem agora, e agora em nosso município, ó Deus. Que eles possam ter, ó Deus, a Tua presença sobre eles, sejam cobertos, ó Deus, e que sejam livres de todo mal em cada blitz, em cada operação que eles estão efetuando, que o Senhor possa guardar o coração deles, dê a eles sabedoria para atuarem, ó Deus, e livre-os, Deus, de todo mal, os trazendo de volta para suas famílias. Eu peço ao Senhor que abençoe a família do meu amigo agora, Sargento Rogério, abençoe, ó Deus, o lar dele e toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui até o final, os irmãos que nos ajudaram aqui, mais uma vez ao Sargento Rogério, que foi maravilhoso te ter junto conosco, aprendi demais com você, você conseguiu trazer para nós a paz de coração que a gente estava precisando, e que você possa deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, seguir no Instagram, e o Pix, que se você puder nos ajudar, será bem-vindo, tá? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Magnífico. Senta aí um pouquinho.